Vamos falar de reações com excesso de reagente? É aquele que está em uma quantidade estequiométrica superior à dos demais reagentes. Ou seja, ele é chamado de reagente em excesso porque não vai ser inteiramente consumido na reação. Isso porque os demais reagentes não existem na reação em quantidade suficiente para consumi-lo. Olha esse exemplo. Quando 56 gramas de ferro são colocados para reagir com 40 gramas de enxofre, de acordo com a reação, então a gente tem a reação aqui, ó, ferro reagindo com enxofre, formando sulfeto de ferro. Formam-se, aí a gente tem dados, tá? Massa do ferro, massa do enxofre. Aí tem aqui, ó, as opções de resposta. Então vamos resolver. Lembrando que a gente precisa, né, lembrar da matéria de leis ponderais, né, saber as leis ponderais para poder resolver esse tipo de problema, tá? Então eu tenho aqui a reação. O problema me diz que tem 56 gramas de ferro reagindo com 40 de enxofre, 40 gramas de enxofre. Mas quando a gente coloca a massa molar dessas substâncias, né, desses elementos, então eu tenho aqui, ó, 56 gramas de ferro reagem para 32 gramas de enxofre, formando 88 gramas de sulfeto de ferro. A gente observa, né, que só 32 gramas reagem com 56 gramas. Então, a gente já observa aqui, ó, um excesso de enxofre, tá? Então, significa, né, que eu tenho 8 gramas de excesso de enxofre. Então, a resposta seria aqui a letra D, ó, 88 gramas de sulfeto de ferro, tá? E sobram 8 gramas de enxofre, tá? Agora vamos falar de reações consecutivas. Quando a formação de um produto é dada por etapas, diz-se que as reações são consecutivas e se faz necessário o ajuste das reações e a formação de uma única reação. Então vamos ver no exemplo. Em 2,8 kg de óxido de cálcio, também chamado de cal virgem, foi adicionado água, formando hidróxido de cálcio usado para pintar paredes. Após a sua aplicação, transformou-se em uma camada dura pela reação química com o gás carbônico existente no ar, formando carbonato de cálcio. Qual a massa de sal obtida? Ele dá os dados, né? Carbono 12, oxigênio 16 e cálcio 40, massas lá da tabela periódica. E eu tenho aqui, ó, duas reações, tá? Se processam aí reações em etapa. Então, quando eu tenho duas reações, eu tenho que transformar numa única reação. O problema pode dar 2, 3 reações. Então, a gente vai cortar aquilo que a gente tem de igual e está em lados opostos. Por isso que a gente corta aqui, ó, água de um lado, água do outro. A gente corta aqui hidróxido de cálcio de um lado, hidróxido de cálcio de outro. A gente não tem mais nada de igual aqui que dê pra gente cortar nas duas reações. Então, o que sobra? Sobra o óxido de cálcio, o gás carbônico e o carbonato de cálcio que eu já coloquei aqui, ó, na reação. Então, eu cheguei numa única reação. O óxido de cálcio, eu calculei a massa dele aqui. O cálcio vale 40, o oxigênio 16, somando dá 56 gramas. O carbonato de cálcio, cálcio tem 40, o carbono 12, 16 vezes 3, eu tenho no total 100 gramas. Bom, aí calculei as massas das substâncias, né? Óxido de cálcio e carbonato de cálcio. Como ele fala, né, que tem 2,8 kg de óxido de cálcio, então embaixo do óxido de cálcio eu coloquei essa massa dada lá no problema, tá? Ele pergunta pela massa, né, de sal obtida, ou seja, a massa do produto, que é o carbonato de cálcio. Então, aqui é o que eu quero saber, tá? Então, multiplicando cruzado, eu tenho 5 kg de carbonato de cálcio.